Olá, magnífico dia, repleto da paz, do amor, da presença e do direcionamento do Espírito Santo nessa linda sexta-feira. Ontem o dia foi corrido por aqui, né? Eu não postei o post que eu costumo soltar de noite, né? Com um incentivo a vocês ao estudo, ao abrir de mente, a estar sempre buscando se aperfeiçoar naquilo que o Criador nos chamou para sermos e exercermos aqui nessa terra maravilhosa. Sexta-feira maravilhosa, final de semana chegando, e fica aqui meu incentivo à vida. Não esqueçam de tomar água, se desafiem a beber o máximo de água possível. Faz bem para todas as áreas da sua vida. Quando a gente se abastece de água logo no comecinho da manhã, revigora-se as nossas células, nos sentimos mais dispostos e também saciados, né? Porque a própria palavra ensina que nós temos que alinhar, nós temos que nos cuidar, nós temos que estar sempre buscando fazer o melhor, primeiramente para o Senhor, depois para nós e depois para o nosso próximo. Então, se você não consegue de imediato tomar os 2 litros de água, comece aos poucos. Como eu digo aqui todo dia, use aquele copinho de 200 ml, aquele copinho que a gente toma café. Toma 5 copinhos daquele pela manhã, 5 copinhos daquele pela tarde. Pronto, você já tomou 2 litros de água. Se conseguir tomar mais, melhor ainda. Mas os 2 litros já vão te ajudar bastante. No decorrer da semana, a gente vem fazendo a leitura e a compreensão de um novo livro, né? O livro de Mateus, onde a gente acompanha a jornada, a caminhada de Jesus desde a infância até a sua idade adulta. E hoje a gente vai estudar e compreender as lições e os princípios da tentação que ele sofreu lá no deserto. Uma maravilhosa passagem que nos traz bastante discernimento do que de fato nós precisamos guardar no nosso coração e aplicar. Ao final desse estudo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente amo, que é falar sobre a liberdade que Jesus nos dá. O que é a liberdade? O que fazer com essa liberdade? A gente vê muitas pessoas hoje em dia caminhando dentro do templo, mas que são completamente guiadas pela limitação dos olhos humanos, pela limitação do que ensinaram a eles um dia, com a palavra na mão, mas não tem a perspectiva da clareza, da grandeza e da vida plena que Jesus nos oferece com a liberdade dele. Pessoas que são oprimidas, pessoas que são presas, limitadas, bloqueadas, mesmo servindo a Deus. Por quê? Porque não se permite abrir os olhos da fé, de fato, enxergar com os olhos que o Espírito Santo nos dá. Mas, enfim, vamos iniciar a nossa leitura de sexta-feira, que está maravilhosa. Vamos abrir a mente, o coração e procurarmos alinharmos o nosso espiritual, o nosso emocional e o nosso físico, para a gente, de fato, viver dia após dia pelos princípios do Evangelho. Bom dia, minha amada Rose. Magnífica sexta-feira na presença do Senhor. Vamos iniciar nossa leitura. Mateus, capítulo 4. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito:
não põe à prova o Senhor, seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim, o diabo o deixou imediatamente e os anjos o serviram. E eu interrompo aqui para a gente refletir. Eu viro e mexo e falo para vocês aqui que até com o diabo dá para a gente aprender. Porque ele sabe o final da história dele. Desde que o mundo é mundo, ele sempre perde para Jesus. Ele não tem poder algum, principalmente sobre Deus, e nem sobre os filhos amados que têm o posicionamento, que vivem aplicando os mandamentos na própria vida, vivendo os princípios do Evangelho e tendo postura de imagem e semelhança do Criador, que é o que somos. Então, mesmo sabendo, olha o exemplo que o diabo traz pra gente diariamente. Sabendo que vai se lascar no final. Sabendo que a vitória é de Cristo. Sabendo que Deus protege os seus. Ele tá ali, diariamente, 24 horas por dia, ao nosso derredor como um leão. Apenas esperando uma oportunidade, uma abertura, uma brecha. Que o cristão que o desperto abra, porque o ímpio já é dele. Aqueles que não aceitam Jesus, aqueles que não guardam os mandamentos, aqueles que vivem cegos e não se permite abrir os olhos, já são dele. Esses ele não quer levar. Ele quer os despertos. Então ele vive tentando todo santo dia. Por que a disciplina, por que o estudo, por que o abastecimento na palavra é tão importante? Porque aqui a gente se fortifica e se prepara para estar sempre caminhando e sempre se blindando do Espírito Santo de Deus. Tem lição em tudo, em tudo. Até com o diabo a gente aprende. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Vou dar uma outra pausa aqui também para falar uma coisa importante. A gente acompanhou aqui, a gente vem acompanhando, né, que Jesus não ficou parado, né? Jesus não fundou um templo e ficou ali esperando as pessoas chegarem. Jesus saiu da terra dele e foi de cidade em cidade, de bairro em bairro, né? Pregando, levando as boas novas do reino de Deus. Então, quando a gente fala que a transformação, que os milagres, que a plenitude do Senhor acontece para aqueles que crêem e se movem em direção de acessá-la, não adianta você ficar paradinho aonde você está, sentando nas mesmas mesas, frequentando os mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas a vida inteira e esperar que você vai acessar o pleno, o maravilhoso do Senhor, porque não é assim que as coisas funcionam. A própria palavra nos incentiva a estar sempre em movimento, a estarmos sempre nos atualizando, estar sempre nos aperfeiçoando dentro do que o Espírito Santo nos mostra. Então, parado, você não vai acessar nada, você não vai evoluir em nada e você não vai prosperar em nada. O movimento, o buscar, o se interessar é o fundamental para você, de fato, sofrer uma transformação na sua vida, aliando o teu espiritual, o teu emocional e o teu físico. Quando as esferas estão alinhadas com a vontade do Senhor, não há nada neste mundo que te impeça de crescer e evoluir dentro do teu propósito, dentro daquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Continuando aqui, versículo 14. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz.
A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles largaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, o seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. Ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Esse capítulo termina aqui e nós vamos fazer a reflexão para tirarmos os maravilhosos princípios. Já comecei lá, né, com as lições que até o próprio diabo ensina pra gente. Porque quando a gente traz para a atualidade, que é a minha especialidade, eu venho aqui na palavra e estudo, peço a clareza do Espírito Santo, medito, e vem um monte de coisa na minha cabeça, graças a Deus. Então eu pego os ensinamentos da palavra e trago para a gente aplicar no hoje, porque é com as experiências que os nossos antepassados viveram, presenciaram e venceram, que nós também vencemos o hoje. A cada dia Deus nos faz fortes, a cada dia quando nós nos permitimos e nós nos dedicamos a estar sempre se alimentando da palavra, a estar sempre praticando o que a gente aprende, porque não adianta só ouvir, né? A sabedoria vem do ouvir a palavra de Deus, mas vem do guardar, vem do compreender e vem do praticar. Se nós não praticarmos, não vivermos em movimento constante, nós não vamos prosperar. A palavra não vai fazer sentido e nós vamos enfraquecer e nos deixar vencer. Porque muitas pessoas são fracas. A gente vê na atualidade hoje pessoas limitadas, pessoas boas de coração, pessoas com uma excelente índole, mas que não prosperam porque estão ali coladas a uma doutrina que receberam desde a infância e que não se permitem estudar, aprender, prosperar, evoluir, para de fato crescerem em entendimento, viver de fato uma transformação completa na palavra do Senhor. A gente vai falar mais sobre isso lá no final, mas eu vou fazer só uma prévia. Se Cristo fez aquele sacrifício de amor e obediência para que nós sejamos livres, por que nós vamos nos condicionar a uma vida limitada, fazendo sempre as mesmas coisas? Não faz sentido. Quando você clama ao Senhor por crescimento, por prosperidade, por sabedoria, você precisa estar ciente que Ele não vai abrir sua mente e colocar isso lá dentro. Ele vai te dar experiência, Ele vai te dar caminho, Ele vai te dar um direcionamento para que você se conecte com pessoas que já têm o que você precisa, para pessoas que te ensinem o que você quer aprender. Então é um movimento, é a jornada, é o teu interesse. Como dizem Provérbios, que nós devemos investir tudo em busca da sabedoria, que ela é mais valiosa do que ouro, do que prata e rubis. Por quê? Porque a transformação de vida que ela nos traz não tem preço. A vida abundante e plena que Jesus não nos dá, não há financeiro que pague na face dessa terra. Nem toda a fortuna que Salomão teve paga a sabedoria do alto. Paga uma vida plena nos caminhos do Senhor. Então, por isso que a sabedoria ela é muito valiosa. E a cada dia a gente recebe uma gotinha dessa graça, gotinha desse direcionamento,
quando a gente se alimenta aqui do maná, que é a palavra do Pai. Então vamos lá aos nossos princípios para, em mais um capítulo, aprendermos mais sobre essa palavra maravilhosa. Lições e princípios de Mateus 4. A preparação espiritual e a resistência às tentações são essenciais para cumprir a missão de Deus. O que Deus nos fala? Primeiro e mais importante mandamento de todos: amai a teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente tem a concepção e a dimensão do poder desse mandamento, a nossa mente se abre. E quando a gente vive isso, a gente olha para a nossa atualidade e fala assim: poxa vida, se metade desse planeta compreendesse e aplicasse esse mandamento, o mundo de hoje não estaria como está hoje. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais as desgraças, mais o inimigo se levanta, mais o inferno fica feliz. Porque elas perderam a identidade, elas não sabem mais quem elas são. Elas não sabem mais para onde tem que rumar. E é como eu sempre falo, quem não sabe para onde ir, pega qualquer caminho. E esse caminho qualquer não leva a Deus. A verdadeira vida e sustento vem da palavra de Deus, não apenas das necessidades físicas, como Jesus falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Então, qualquer área da sua vida que você consagre ao Senhor, que você tenha, peça o direcionamento e se abasteça da palavra dele, qualquer área, principalmente a espiritual e a emocional, porque essa estando ativa, você de fato vira uma ogiva nuclear do Senhor. Não há nada que te desvie do teu alvo, do teu propósito. Não devemos testar a fidelidade de Deus, mas confiar plenamente em sua proteção e promessas. Na atualidade, a gente vê a fé das pessoas enfraquecidas. Ontem eu tive o prazer, agradeço a Deus a todo momento só de lembrar. Eu fui marcar consulta para mim, para Palominha, e eu conheci várias mulheres maravilhosas, todas tementes a Cristo, muitas caminham no templo, Porém, eu não pude deixar de reparar a limitação, a mente bloqueada, travada, porque mesmo com a palavra em mãos, as pessoas não conseguem enxergar o tamanho da plenitude que a liberdade de Jesus nos dá. E você fica ali, sim, querendo mostrar, E ao mesmo tempo sendo comedida ao falar, que a própria palavra nos ensina. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu agradeço, sou humilde, agradeço pela conexão, pela sabedoria, pelo crescimento. Queria eu de fato poder abrir a mente e permitir que elas enxergassem a grandeza do Senhor que eu vejo pelos meus olhos. Mas aos poucos é a jornada, como eu sempre falo aqui, tudo que é pedido ao Pai, se a vontade está alinhada com a dele, não tem como a gente não receber. E no caminho do Senhor, essas pessoas já estão. Mas a gente quer a plenitude para todos, A gente quer o bom, perfeito e agradável do Pai para todo mundo. Mas a gente compreende também que tudo é no tempo do Senhor, é na hora dele, não na nossa. Mas ontem foi um dia maravilhoso. Consegui marcar as consultas para mim, para a Palominha, e conheci mulheres. Gente, que coisa maravilhosa. É muito bom você... No mundo que a gente vive hoje, isso não é comum, As pessoas estão cada vez mais fechadas. Quando tem que enfrentar uma fila, são pessoas mal-humoradas, pessoas dodói, pessoas reclamonas. E eu não sei se esse dom é meu. Aonde eu chego, eu já falo logo: olha, não me dê confiança. Porque se vocês me derem confiança, eu falo até os cotovelos falar chega. E foi maravilhoso. Foi muita bênção, bênção, bênção. Até a minha amiga que foi comigo, a Neia, nós voltamos felizes demais. Glória a Deus, foi muito bom. E eu tiro de lição para mim. Independente da fase que a gente viva, independente do momento espiritual ou do momento emocional, independente de você estar se sentindo fraco, não se limite. Pede ao Espírito Santo, abra meus olhos.
Mostra para mim o que eu não estou vendo. Me leva para onde eu tenho que ir. Assim como Deus é ilimitado, me faz ser ilimitada também dentro das minhas capacidades, porque o possível é comigo, o impossível é com o Senhor. Então, sabe, é a questão da postura, a questão do querer, do buscar, do querer acessar o melhor que Deus tem para nós. A palavra diz todo dia. E quando você encontra pessoas maravilhosas que não conseguem enxergar essa plenitude, oh meu Deus, a gente clama muito. Vamos continuar aqui. A adoração e serviço devem ser dirigidos exclusivamente a Deus, rejeitando todas as formas de idolatria e compromissos com o mal. O que esse princípio nos traz? Como a própria palavra diz, como Jesus disse lá pro inimigo na tentação, né? Só existe um Deus. Adorar só a Deus. Não tem esse negócio de idolatrar ídolo, não tem esse negócio de ser fã de pessoas. Isso é uma forma de idolatria. A palavra do Senhor diz: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então, a adoração, ela é apenas exclusiva ao Senhor. E só existe um, é o nosso Deus vivo. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, a Ele seja dada toda a honra, glória e louvor. Tudo é dele, para Ele e por Ele. A adoração é exclusiva dele. Deus envia seu auxílio e conforto àqueles que resistem à tentação e permanecem fiéis. O que isso nos traz? Que independente de onde você esteja, dentro do templo, tem tentação, tem mau exemplo. Por quê? Porque o inimigo não quer o que já são deles. No mundo jaz o maligno. Tudo que está no mundo é do maligno. Nós estamos aqui para sermos o quê? Luz e sal na terra. Nós estamos aqui para fazer o quê? Para levar clareza, para com a nossa vida, as nossas experiências, os nossos testemunhos vencidos, o nosso exemplo. Levarmos clareza para aqueles que estão dormindo, despertarmos o interesse deles se libertarem também dessas amarras, porque o próprio maligno, ou o mundo, ou a vida, como queira chamar, vai sempre te oferecer banquetes enganosos, como a própria comida, né? A gente fala alimento, né? Hoje em dia tem tanta gente doente, por quê? Porque estão se alimentando de produtos alimentícios. Aqui em casa, a Rose sabe, né? A gente tem a prática que descasque mais e desembale menos. Alimento foi Deus que deixou e tem saúde, traz vida, traz cura. Encontra produtos alimentícios, traz doença, traz morte. E não vai te matar rapidinho, não. Tu não vai comer açúcar e cair duro amanhã, não. Mas quando tu estiver lá na tua melhor idade, aí vem as doenças do sangue, vem as doenças mentais, vem o Alzheimer, vem isso, vem aquilo. Então você bota na balança. Se isso aqui é a matéria que vai me levar a viver mais, é a matéria que vai me levar a alcançar o perfeito, o bom e o agradável do Senhor, eu preciso cuidar dela. Não é só abastecer a mente de conhecimento, né? Mente forte não habita em corpo fraco. Então são as 3 esferas. O espiritual precisa estar conectado diariamente, 24 horas por dia com o Pai. Temos que ser intencionais em tudo que nós nos propormos a fazer. Temos que abastecer o emocional. Eu sou muito praticante do Romanos 12:2. Estou sempre buscando renovar a minha mente, porque é através da renovação que a gente se atualiza, se aperfeiçoa, se aproxima de Deus e do seu bom, perfeito e agradável, e a gente não se deixa contaminar por aquilo que não pertence ao Senhor. Então é uma jornada, e o físico nos faz viver mais e melhor até o dia que o Papai do Céu quiser. O ministério de Jesus envolve tanto a pregação e ensino da palavra de Deus, quanto a cura física e espiritual, demonstrando o poder e compaixão do reino de Deus. É o que a gente aprende aqui na palavra, não só hoje, como todos os dias.
Quanto mais a gente se abastece da palavra, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais o Senhor se aproxima de nós. Independente se você está ali na sua vidinha limitada, ou se você aceitou o teu propósito, o teu chamado, acredita nele, faz o que Deus te levantou para fazer, só quem te para é Deus. Se abasteça da palavra, tenha conexão, busque aplicar os princípios do Evangelho. O que é o cristianismo, gente? O cristianismo não é uma religião. A gente sempre vai pregar isso aqui. O cristianismo é um estilo de vida. Nós aceitamos Jesus e buscamos diariamente viver como Ele nos ensinou. A cada dia nós estamos modelando Jesus. A cada dia nós estamos nos afastando, separando-nos do que não agrada o coração de Deus. Então não tem essa de viver aprisionado por crenças limitantes. Não tem essa de viver socado com bloqueios que te impedem de evoluir diariamente. Porque a própria palavra está aqui nos incentivando a estar sempre prosperando, a estar sempre buscando, a estar sempre evoluindo, a estar sempre indo para frente e para o alto em busca do reino. Primeiro buscar o reino. Depois, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É o que diz a palavra. E é o que a gente vive aqui diariamente. Resumindo, Mateus 4 descreve a tentação de Jesus no deserto, onde ele resiste ao diabo através da palavra de Deus, destacando a importância da fidelidade, confiança e adoração exclusiva a Deus. Após vencer a tentação, Jesus inicia seu ministério na Galileia, pregando o arrependimento, chamando seus primeiros discípulos e demonstrando o poder do reino de Deus através do ensino e da cura. A preparação espiritual e a resistência à tentação são fundamentais para a missão de Jesus, que chama seus seguidores a uma vida de devoção e serviço no reino de Deus. Nossa! Independente do que você faz, independente do que você vive, independente da situação que você viva, buscai primeiro o reino e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não se limitem. Não se limitem. A palavra de hoje que queima aqui é não se limitem. Se o nosso Pai é ilimitado, onipotente, onipresente, onisciente, que Ele nos abra os olhos da fé, que Ele nos fortaleça, renove e capacite a enxergarmos o quão valiosos, poderosos e vencedores nós somos, pela palavra dEle, pelo favor dEle e pela vontade dEle. Esse mundo está ficando pequeno, eu não sei se vocês têm a mesma concepção que eu. A cada dia um avivamento maior cresce. A cada dia o inferno se torna mais desesperado, porque nós estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus está chegando, gente. Eu tenho a cada dia essa sensação dentro de mim que logo, logo esse mundo vai mudar, e muito. E é nos abastecendo da palavra de Deus, vivendo dela, se alimentando de fato dela, que a gente cresce e enxerga cada vez mais, que a gente se aproxima cada vez mais dos planos do Pai. A cada dia a gente vê. Quando a gente vê, é o que eu sempre comento aqui com vocês, né? Quando a vida tá calma, quando nada acontece, quando tá tudo muito bem, desconfia. Desconfia que o inferno tá feliz contigo. Agora, quando você tá toda atribulada, tu olha pro lado, tá cheio de confusão, tu olha pro outro, tá cheio de probleminhas para você resolver. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque a árvore frondosa sempre vai levar pedradas. Enquanto aquelas que não produz, leva a machadada e vai para a fornalha. Então, de fato, em tudo, dá graças. Diz a palavra, né? Que o coração sofrido, o coração abatido aformoseia o rosto, né?
Porque quando a gente está fraco é que a gente fica forte. E a cada manhã, nos abastecendo da palavra de Deus, nos abastecendo do Espírito Santo, nos preparando para de fato ser e fazer a diferença que a gente espera, né? Porque a humanidade está sempre esperando algo de alguém. A gente só depende do Senhor em tudo e qualquer coisa. Nada é pela força do nosso braço, tudo é pelo favor dele. Ele é que nos capacita e nos patrocina a estar sempre indo em busca do melhor dele. Mas quando não se enxerga, né, quando se acham autossuficientes, se desconectam da fonte. Aí vem as infelicidades, aí vem a falta de crescimento, aí vem as doenças espirituais, emocionais e físicas. Ou seja, uma vida sem Deus não é vida. A pessoa não vive, ela sobrevive. Porque ela não enxerga que a plenitude, que a abundância de verdade só encontramos de fato em Cristo. Vamos lá fazer as nossas reflexões, né, sobre os princípios da palavra de Deus. O que fala sobre liberdade? O que a Bíblia fala pra gente sobre a liberdade? Eu vou ler um breve textinho que eu achei muito incentivador e logo em seguida a gente entra nos versículos, né, que vão nos dar um upgrade, vão nos fazer nos sentirmos mais fortes para a gente caminhar rumo ao reino, fazendo um dia magnífico, sendo forte sobre qualquer tentação que vier sobre nós. A liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo homem. Para alcançar a liberdade, já foram feitas manifestações e revoluções, foram travadas guerras e muito sangue já foi derramado. Mas a verdadeira liberdade só pode ser experimentada através do derramamento do sangue de uma pessoa, Jesus. O seu sacrifício perfeito liberta todo aquele que escolher acreditar. Nenhuma corrente é capaz de resistir ao poder libertador do Salvador. A palavra de Deus afirma que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Agora vamos aos versículos. Lá em João 8, 31 e 32, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Atos dos Apóstolos 13, 38 a 39, diz: Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, como a gente estudou, né, nos livrinhos atrás, depois do sacrifício de Jesus, a lei do Antigo Testamento acabou. A aliança foi renovada pela crucificação de Cristo. Lá em Romanos, capítulo 3, 21 a 24, diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, reforçou que a lei do Antigo Testamento não se aplica depois da crucificação e ressurreição de Cristo. Lá em Romanos 6, 22, diz assim:
Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim é a vida eterna. Ou seja, tudo que nós semeamos, nós também ceifaremos. E aqueles que vivem pela palavra de Deus, guardando os seus mandamentos, o final, né? A gente passa pela nossa jornada ali da morte, no dia que Papai do Céu predestinou para cada um de nós, e acessaremos a vida eterna. Romanos 8, 1 ao 4. Encontramos assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Jesus suportou, ele veio a nossa imagem, a imagem de carne, como nós, né? Como nós somos. E suportou todo o pecado do mundo. Todo o pecado do mundo foi lavado pelo sangue de Jesus na crucificação. Nossa, a crucificação para mim, particularmente, é um evento excepcional, sabe? É surreal e me arrepia até o último fio do cabelo. Ontem eu até estava contando para as mulheres que eu encontrei lá na filinha do postinho, que quando algo negativo ou alguma tentação se levanta sobre mim, imediatamente, na minha mente, os meus olhos me levam lá na crucificação. E automaticamente, sai daqui, né? Acabou, cai por terra. Imediatamente. É surreal o poder que apenas uma imagem tem na vida da gente. Então esse é o meu gatilho. Quando meu coração tranca, quando eu escuto algo que não é de Deus, quando qualquer situação, automaticamente, dentro da minha mente, eu vejo, parece que eu tô lá, parece que eu tô olhando. Eu vi aquela cena, acabou. Nada mais me influi. É pra frente e pro alto. Direto e reto, né? Como a gente costuma falar. Romanos também, capítulo 8, versículo 20 e 21, diz assim: pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, está se referindo à lei antiga, né? Que era limitada, enfraquecia e cegava os fiéis. Depois que Cristo fez o seu sacrifício, a liberdade de fato foi alcançada para aqueles que creem, aceitam Jesus, guardam seus mandamentos e vivem pelos princípios da palavra de Deus. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O que é a liberdade, gente? Liberdade é você não se sentir limitado por nada. A liberdade de Jesus é você fazer o que teu coração manda sem se desviar dos caminhos do Senhor. A liberdade que Jesus te dá é você pegar tudo que você faz, tudo que você vive e dedicar a Ele, porque seu coração pede. É você viver de fato o que Jesus viveu. É você respirar pensando nele, agindo por Ele, agradecendo e consagrando tudo que você vem a realizar para Ele. Você é livre sim, você faz o que você quiser sobre o favor dele, porque ele te capacita, porque ele te deu a vida, porque ele te amou primeiro, porque ele te ama até hoje. Então, quando a gente tem essa concepção, nada para a gente, pelo contrário, a gente se sente forte, invencível dia após dia, porque essa é a vontade dele, pura, perfeita e agradável. Amém. Salmo 119, versículo 45.
andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. A gente acabou de falar, né? Gálatas 5, primeiro versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu comecei essa live falando, não se limite. Não enxerguem apenas pelos olhos humanos. Os nossos olhos humanos, eles não enxergam mais nem um terço do que Papai do Céu nos mostra. Quando a gente se permite, quando a gente se entrega, quando a gente busca. Tudo é uma entrega, tudo é uma sede de acesso e a jornada. Ela é maravilhosa. Para aqueles que a aceitam, para aqueles que a amam. Quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente faz por amor, com satisfação, a gente só cresce. É, de fato, surreal. Eu vou encerrar com João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E o que a gente tira para nós? Está tudo em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega a Deus Pai se não for por Cristo. A liberdade que todos buscam com sede, com gana, só é encontrada em Jesus. Existe uma jornada que ela é necessária para todos nós. A transformação de vida, o acesso à prosperidade, à vida plena, ao melhor que o Senhor tem para nós, ela existe. Cristo é um manancial de vida. Ele é tudo de mais positivo, de bondoso, de benigno, de próspero que a gente possa acessar quando a gente se dedica, quando a gente está sempre indo ao encontro dele, sobre todos os momentos do dia, sobre todos os olhares, sobre todas as palavras que a gente professa diariamente com a nossa boca. Nós somos, de fato, cada vez mais fortes, cada vez mais corajosos quando a gente decide fechar os olhos, né, para a direita e para a esquerda e rumarmos para frente e para o alto, como Ele nos chama e nos capacita diariamente. Então não tem meio termo. Você pode viver aprisionado pela tua mente, seguindo as doutrinas que te ensinaram na tua primeira infância, e com isso você viver uma vida limitada, mesmo conhecendo a verdade. Ou você começa a abrir a sua mente e pratica o Romano 12:2, né? Porque a cada dia é um novo conhecimento. O nosso corpo, o nosso copo, o copo dos despertos nunca vai estar cheio, porque ele está sempre transbordando. E quanto mais ele transborda, mais água o Senhor manda. Porque ele é ilimitado. E aqueles que o seguem, de certa forma, acabam sendo ilimitados também. Não há limite para as promessas do Senhor, não há limite para a palavra do Senhor, não há limite para o bom, perfeito e agradável do Pai. Então, que o estudo de hoje queime no seu coração, que oportunidades de crescer e prosperar, de acessar, sejam criadas por você. Que você dê um baixo e fala, eu não quero mais essa vida, porque não é essa vida que Deus tem para mim. Senhor, me capacita, me instrui, me dá o acesso para que eu possa acessar o teu bom, o teu perfeito e agradável. E com isso não se limite, não guarde apenas para você, transborde também. Que maior é aquele que serve. Não se limite a um mundinho pequeno. Ide e pregai o evangelho. Eu já costumo dizer, transborde da sementinha que o Papai do Céu coloca no seu coração todo dia. Porque a gente está sempre se abastecendo aqui. E eu convido você para orarmos, agradecermos por essa queimação de coração, por esse despertar de mentes que hoje foi surreal. Vamos agradecer, vamos nos preparar e vamos nos conectar ainda mais. Vamos caminhar, continuar caminhando em direção ao nosso Pai amado. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e sempre nos ouve.
Senhor, gratidão pela tua presença, gratidão pela tua sabedoria, gratidão pelo acesso que o Senhor nos permite todo dia ao estudarmos, ao compreendermos, ao guardarmos e praticarmos a tua palavra na nossa vida. Senhor, gratidão pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Que esse sacrifício nos seja a base, o trunfo, o gatilho que nós sempre vamos usar quando qualquer negativismo se levantar sobre nós. Em Ti nos renovamos, em Ti nos abastecemos e em Ti nós vencemos tudo e qualquer coisa aqui nessa terra. Sobre o Teu favor, Pai, sobre a Tua proteção. Pai, obrigada. Obrigada pelas conexões que estão sendo feitas por conta da Tua palavra. Que a cada dia, Pai, esse instrumento aqui leve clareza. Que a cada dia esse instrumento continue sendo o que a Tua palavra ensina a sermos, luz e sal na terra. Que a sementinha que o Senhor deposita no nosso coração seja semeada em vários corações, levando clareza. A Tua palavra, que é a providência que a gente precisa para crescer e acessar qualquer coisa que a gente almeja. Que a cada dia posicionamento aconteça na vida dos Teus filhos amados. Que eles não se limitem a lugares, a pessoas e a mesas. Que a cada dia, Pai, a Tua palavra cresça, desabroche, floresça e se multiplique na vida dos Teus filhos amados. Te agradeço, Pai, por todos aqueles que compartilham da mesma fé, que levam a Tua palavra, que são luz e sal na terra. Te agradeço, Pai, pelos nossos irmãos do Sul, que a cada dia, mediante tantas dificuldades, estão sempre ali, firmes e fortes, confiando em Ti, Pai. Te entrego Israel, te entrego o nosso país, Pai, o nosso Brasil. A gente está vendo o desespero do inferno, a gente está vendo o inimigo desesperado, atira para um lado, atira para o outro, mas é em vão. Nosso país é protegido por Ti, o avivamento que a cada dia cresce, nos traz a certeza que o Senhor está voltando. Maranata, hora vem, Senhor. Te pertencemos, Pai, e te agradecemos diariamente por isso. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Final de semana, sexta-feira, que as bênçãos do Pai, que a palavra do Senhor seja a luz, a providência, a resolução de tudo que tu chama de problema. Que ao nascer do sol, que ainda não chegou aqui, te traga aquela força, que você coloque o pé fora da sua casa sabendo que tu está saindo de casa para vencer. Que Deus já te abençoou, já te abriu as portas e já te fez acessar o melhor dele na tua vida. Que você se sinta amada, amado. Que dentro do teu coração você saiba, sinta que Jesus ali está. Rose, minha amada, magnífico dia, excelente final de semana, beijinho na sua mamãe. Amados sejamos todos luz e sal na terra, nos encontramos aqui na próxima segunda-feira. O vídeo fica disponível aqui, também na plataforma vizinha. Compartilhem, queimou no coração, fez sentido, aprendeu? Compartilha, leve essa clareza para mais e mais pessoas. Vamos semear, vamos levar a palavra do Senhor, vamos levar de fato clareza e amor. O nosso mundo, ele carece do amor de Deus. Como membros do corpo de Cristo, é nosso dever espalhar as boas novas, levarmos o entendimento da palavra para que mais e mais irmãos despertem e acessem o melhor que Deus tem para nós. Então é isso. O final de semana seja abastecido da presença de Jesus na sua família, que é a nossa maior riqueza. Que os olhos sejam abertos, as mentes abastecidas de amor e que as famílias estejam ali curtindo juntinhas o melhor que o Papai do Céu tem. Beijo no coração de cada um e até segunda-feira.